Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Salmo 142, o salmo de hoje. Salmo 142. Quando Deus é tudo o que me resta. Quando Deus é tudo o que me resta. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Senhor, obrigado por esta noite, podermos estar aqui reunidos mais uma vez. Obrigado por termos a tua palavra para ser guia e norte para o nosso viver. Obrigado pela santa comunhão do teu povo. Obrigado porque o Senhor sempre tem coisas novas para nós. Por isso, ó Deus, mais uma vez eu rogo que nossos corações estejam abertos e atentos a ouvir e a aprender da tua direção. É assim que eu oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Para onde nós temos possibilidade de ir quando não tem mais nada, nenhum lugar para se sentir seguro? Qual é o lugar da sua segurança, meu irmão? Qual é o lugar da segurança da tua vida, da tua família? O Salmo 142 é um salmo de Davi, um salmo que ele escreve em meio à sua perseguição que ele sofria através de Saul, que o perseguia, e nesse momento Davi se esconde numa caverna, por isso é conhecida como o Salmo da Caverna, a caverna de Adulão. Está lá em 1 Samuel 22, aonde nos diz dessa perseguição de Saul a Davi, e Davi então se encontra neste local, nesta caverna, sozinho, e ele está buscando então a Deus. Ele sofre uma perseguição, algo em torno de 120 homens estão perseguindo Davi, aqueles homens que guerrearam com ele para derrotar os filisteus, agora o perseguem, são os melhores homens da guarda, estão perseguindo, e Davi então ele está longe dos seus familiares, longe das pessoas que ele amava, longe daqueles a quem ele podia recorrer, e nessa hora, Davi então da sua extrema vulnerabilidade, diante da sua extrema preocupação e ansiedade, ele vai a Deus. Quando você se sentir sozinho, abandonado, decepcionado, lembre-se do Salmo 142, esses são os sentimentos de Davi. E o que ele nos ensina aqui, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz, com a minha voz suplico ao Senhor.
Nós vemos assim, então, queridos irmãos, que a caverna pode ser um símbolo de fraqueza, aonde eu vou me esconder diante das batalhas da vida, mas também pode ser o momento do grande encontro com Deus. Então, queridos irmãos, eu tenho aprendido que nada que acontece nas nossas vidas é à toa, é sazonal, é sem propósito. Tudo que nos acontece tem um propósito. E o principal propósito é que nós, ao passarmos pelos momentos difíceis da vida, possamos crescer e amadurecer diante das adversidades da vida. Amém? Nenhum de nós está isento a alguma perseguição, alguma decepção, alguma batalha na vida. Nenhum de nós está isento. E mesmo se nós estivermos passando por isso, nós precisamos entender que o Senhor tem um grande propósito para nós. Amém? Então levante sua mão ao céu e diz assim: Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Querido irmão, essa tem que ser a nossa decisão diária, de buscar a Deus e querer encontrar o propósito de Deus em nossas vidas. A nossa vida, querido irmão, não é obra do acaso, ela é um projeto de Deus. A nossa vida, ela não é uma sucessão de coisas aleatórias, não. Eu e você estamos sendo governados por Deus, amém? Amém? Deus é o nosso rei? Coloca a mão no teu peito e diz: Deus é o meu rei. Deus governa a minha vida. Se Ele governa a tua vida, então fique em paz. Mesmo se tiver os soldados mais valentes te perseguindo, você não estará sozinho. Amém? Mesmo olhando ao lado e falando assim, não tem ninguém, o Senhor está com você. Se o Senhor está com você, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor. Davi então nos ensina aqui 4 realidades para enfrentarmos os desafios da vida, as perseguições da vida. A primeira delas, querido irmão, em meio a alguma angústia, em meio a alguma perseguição, derrame a sua alma diante de Deus, amém? Está muito fechadinha a minha voz, nem eu estou me entendendo. Abre um pouquinho aí, tira esse agudo, esse grave que está. Verso 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Amém, irmãos? Nós temos um melhor amigo, e esse melhor amigo é o nosso Senhor Jesus, amém? Jesus é o nosso melhor amigo. Oh, queridos irmãos, como nós precisamos aprender isso e ensinar isso. Davi se sentindo sozinho, abandonado, sem pessoas ao lado, mas ele vai buscar aquele que tem a resposta para tudo. Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta para todas as coisas das nossas vidas. Mesmo em meio à dor, às lutas, às dificuldades, o Senhor tem resposta. A oração verdadeira nasce de um coração que reconhece que precisa de Deus. Amém? Você precisa de Deus? Ore. Ore. E nós precisamos ter uma consciência, irmãos, como cristãos, de que nós precisamos muito mais de Deus. Nós achamos às vezes que precisamos do dinheiro que vai cair na conta, não é verdade? Vai chegar, eu disse, vai cair na conta, a gente acha que precisa mais do dinheiro da conta. Não, a gente precisa mais de Deus. Mais de Deus. Mais do Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Davi então vai diante de Deus. Derramo diante dele a minha queixa, a minha angústia.
Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração cada vez mais profunda. Tem pessoas que acham que orar é falar bem. Não. Deus quer ouvir o coração sincero. Amém? O coração sincero. A sua sinceridade diante de Deus. O seu derramar diante do Senhor. Na sua presença exponho a minha angústia. É diante de Deus que nós precisamos ir. Nós precisamos aprender a orar e buscar o Senhor. Derrame a sua alma, derrame o seu coração no altar de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Segunda lição da caverna. Deus conhece o caminho do discípulo, mesmo quando ninguém mais conhece. Quando dentro de mim esmurece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando ocultaram uma armadilha para mim. Em outras palavras, Davi está com medo até mesmo de sair da caverna. Está com medo de sair da caverna? Davi estava com medo de sair da caverna. Às vezes a gente está assim, né? A gente não sabe direito para onde vai. A gente não sabe direito se tem que ir. Davi está aqui assim, nessa situação. Mas o que ele está nos ensinando a mim e a você. Coloca diante de Deus. Senhor, o Senhor falou para mim que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então pega na minha mão e me leva. Amém? Amém, irmãos? Está entendendo o quadro da entrada da igreja? É você estendendo a mão e Deus estendendo a mão dele, pegando na tua mão e falando, eu vou te levar pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Amém? Deus tem o melhor caminho para mim e para você, amém? Então levanta sua mão ao céu e diz assim, eu confio, Senhor, que o Senhor vai me levar pelo melhor caminho. Agora queira ir pelo caminho do Senhor, né? Porque às vezes a gente quer o caminho, eu quero andar no caminho do Senhor, mas o caminho do Senhor, Ele fala assim, é aqui, meu filho, não é por aqui não, é aqui, meu filho. Isso implica que você vai ter que abandonar outros caminhos. Isso significa que você vai ter que trilhar o caminho da justiça, da verdade do Senhor. Isso significa que você vai ter que amar os mandamentos de Deus, amém? Amém? Então a escolha é estender a mão para Deus. Deus vai pegar na tua mão e vai te levar pelo caminho. O caminho de Deus não tem erro. Não tem erro, é claro. É certo. Andar com Deus. Amém? Andar com Deus. Andar todos os dias com o Senhor. Embora os homens não percebam o justo, Deus jamais o perde de vista. Aleluia! Deus não te abandona, não. Fecha as mãos, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu peito e diz assim, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo quando não lhe sinto, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Amém, irmãos? O Senhor está cuidando. Ele cuida de nós. Ele é maravilhoso. Pode ter 120 homens te perseguindo. Os melhores homens de guerra. Esses 120 homens derrotaram um exército de 1.500. Era bom ou não era? Davi está sozinho. Davi está com medo de que eles armem um esquema contra eles. Então Davi vai, se coloca de joelhos e clama a Deus, e ele sabe que a mão do Senhor vai ser estendida e ele vai andar com o Senhor. Ande com Deus. Confie no Senhor. Confiar em Deus, irmãos, é seguir a jornada que Ele tem para nós.
e a jornada dele é boa, é maravilhosa. Nós não estamos invisíveis aos olhos do Senhor. Nós não estamos abandonados nesta terra. Se aproxima de Deus, se fortalece no Senhor, que o Senhor guiará o teu caminho. Aí vem a terceira lição. Deus é o nosso único refúgio. Amém? Fala comigo. Deus é o meu único refúgio. Vocês estão aí? Vamos falar com fé? Deus é o meu único refúgio. Meu único. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então, Davi se sente abandonado, mas no meio do abandono, ele faz uma declaração poderosa. Deixa eu ensinar uma coisa muito importante para você, querido irmão e querida irmã. Por que nós devemos orar em voz alta, principalmente em nossas casas? Nós precisamos declarar essas palavras em nossos lares, em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor buscando a quem possa tragar, não é isso? A palavra também diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, principados e dominadores das regiões celestiais. Por isso eu e você temos que declarar, porque muitas das vezes nós não estamos vigiando o que nós estamos falando. E nós não falamos coisas para glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós, pelo menos uma vez por semana, você tem que levantar as mãos na sua casa e declarar: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro, o meu lar é teu, Senhor. Repreende todo mal, todo espírito maligno, repreende toda palavra maldita, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tenha o hábito de fazer isso. Você não vigia sua boca o dia inteiro? E às vezes você está lá no impulso, você fala coisas que não deveria falar? Ou você não é igual eu? Todo mundo é assim. A Bíblia não diz que a língua é um pequeno membro que ninguém controla? Quantas vezes sai dos nossos lábios palavra que não tem condizência com a palavra de Deus? Eu e você, então, precisamos separar um tempo em que nós vamos levantar as mãos nos nossos lares e declarar: a minha casa é do Senhor Jesus. Amém? Levante suas mãos e vamos declarar aqui na igreja: esta igreja é do Senhor Jesus. Vamos de novo. Esta igreja é do Senhor Jesus. De novo. Esta igreja é do Senhor Jesus. Chega na tua casa e faz isso. Às vezes a casa fica uma bagunça, não é, irmãos? Se arruma e as coisas ficam fora do lugar. Às vezes a gente fica assim, sem saber. Sabe o que é isso? Espírito de confusão. Espírito de confusão. Pastor, mas eu não sou de Jesus? Sim, mas o inimigo está ao derredor, não está? O inimigo não estava com Jesus lá nos 40 dias? Que estava jejuando? Estava ou não estava? Jesus não falou para Pedro: afastai-vos de mim? Não falou isso? Arreda de mim, maligno. Não falou isso? E você acha que você é melhor que Jesus? Você é melhor que Jesus? Sim ou não? Então, irmão, vigia, amém? Por isso que lá em Deuteronômio 8 está declarado o que lá? Que nós devemos meditar na palavra da lei de dia e de noite, escrever nos umbrais, escrever nas paredes, escrever e amarrar no braço. Não está lá isso? Sim ou não, irmãos?
Antigamente, em cada casa dos crentes, a gente entrava, geralmente estava lá o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um dia eu fui visitar a casa de um crente, estava uma carranca. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia. E eu fui lá porque estava uma confusão na casa. Eu falei, quando eu entrei aqui, Deus me falou um negócio. Eu não sou pentecostal não, mas se eu fosse, eu ia falar assim, aquele negócio na entrada da tua casa ali, não está trazendo coisa boa não, coloca um salmo bíblico lá. Pastor, eu falei, e o que eu faço com a carranca? Não, coloca em outro lugar aí, sei lá, vende 2, 3. Mas, pastor, é só um enfeite, mas tem tanto enfeite bonito, sim ou não, irmãos? Por que uma carranca? É bom carranca? O elefante pelo menos é bonitinho, né, gente? O elefante é bonitinho, só não coloca ele com a bunda virada para a porta, não, porque isso aí é mandinga. A gente tem que estar atento, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que estar atento. Tem que estar atento, irmãos. O pastor está ficando radical. Não, meu irmão, não é radical não, tem coisa que... O negócio do carnaval aí, né? Eu não caio nisso não. Eu não assisti carnaval, você assistiu? Falou, eu não estou nem aí para o que eles falaram, irmão. Isso aí não faz parte da minha vida, amém? Amém, irmão? Então não fique entrando em modinha, não. O que não faz parte da nossa vida, a gente nem comenta. Amém, irmãos? É assim que a gente tem que viver. Fala, nós fomos chamados para sermos separados deste mundo. Amém, irmãos? A gente não é daqui. O apóstolo Paulo falou que nós somos estrangeiros, peregrinos neste mundo. Amém, irmãos? Nossa morada é na Nova Jerusalém com Jesus Cristo, para todo sempre. Tu és o meu refúgio. Você tem uma tarefa para a sua casa. Hoje, essa semana, levantar as mãos e falar, essa casa é do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos vão fazer? Vai fazer não? Levanta as mãos, chega lá e faz, amém? Chega lá e faz. Os vizinhos não gritam? Quando o Flamengo faz gol, não grita? Quando São Paulo faz gol, está difícil. Anda meio difícil para São Paulo fazer gol. Oh, meu Deus, os corintianos estão mais felizes que o São Paulino. Então, Deus é o nosso único refúgio, irmãos. Nunca se esqueça disso. Quarta lição e última. A esperança do discípulo é o Senhor. Fala comigo. A minha esperança é o Senhor. Veja o verso 7. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O que ele está dizendo? Senhor, eu não tenho nem força para sair daqui onde eu estou. Senhor, eu não tenho nem condição de sair da onde eu estou. Me tira desse lugar. Amém, irmãos? Muitas vezes essa é a única oração que nós temos para fazer. Me tira desse lugar, Senhor. E realmente só o Senhor é que pode tirar a gente do poço onde a gente se enfia muitas vezes. Só o Senhor que pode tirar a gente de lugares que nós estamos. Só o Senhor pode estender a mão dele. E Davi então reconhece que a esperança dele está em Deus. É Deus quem vai te tirar dos lugares difíceis que você talvez esteja passando. Quem vai te tirar de lá é o Senhor. Confia nele.
Ele estende a mão dele, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele tirará você, para que você diga para todos: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha esperança. Amém? É o Senhor que nos tira. Eu confio tanto no Senhor, irmãos. Ontem eu tive uma experiência incrível. Eu fui convidado para falar num retiro, e eu fui lá. Eu era o último preletor do retiro. Eu fui lá ontem à tarde, eu estava pregando, e eu contei uma história de um jovem que perdeu o irmão, de domingo para segunda. Esse jovem perdeu o irmão porque o irmão praticou o autoextermínio. Uma tragédia terrível. Mas eu tive o privilégio de passar o dia com esse jovem. E à noite eu tive o privilégio ainda de, isso foi domingo, de conhecer o pai desse jovem, de dar um abraço nesse senhor. E esse jovem me ligou às 1h30 da manhã e falou para mim tudo que tinha acontecido. E eu me coloquei à disposição. No outro dia falei com o pai dele, oramos. E ele falou que se não tivesse ido no culto do encontro de jovens com Cristo, ele estaria extremamente desesperado. Mas que, porque a gente estava lá e tinha levado o filho dele, o outro filho dele, para aquele encontro, isso estava fortalecendo ele. E ontem eu fui pregar num retiro. E eu contei essa história, e estava falando, e no final, Deus me levou a orar e a repreender esse espírito de morte de novo. Eu estava orando e falando: Senhor, eu quero repreender o espírito de morte. Aí uma irmã falou que quando eu estava começando a orar, tocou o telefone. E a menina estava falando que a irmã dela, mais velha, tinha entrado para o quarto e ela falou que ela ia se matar. Naquela hora, então, a igreja se levantou e começou a clamar o sangue de Jesus, irmãos. Eu estou falando de igreja batista, tá, gente? Igreja bem tradicional. E nós estávamos lá ontem e nós começamos a clamar. Na hora que terminamos de orar, a menina ligou novamente, falou, ela já saiu daqui, ela falou que ela viu um anjo entrar no quarto e tirou a irmã dela de dentro do quarto. Dá uma glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu dou esse testemunho aqui nesta noite para mostrar para mim e para você que nós precisamos confiar em Deus e buscar o Senhor verdadeiramente, e colocar Deus como nosso refúgio, a nossa esperança, e buscarmos o Senhor, irmãos. É um tempo, e o tempo se chama hoje, um tempo em que Deus quer levantar homens e mulheres que queiram viver dentro da sua palavra. E eu quero dizer para os irmãos que Deus quer nos usar para pregar a palavra de Deus aos corações. Anunciar a palavra de Deus, irmãos. Dizer que nós temos um refúgio verdadeiro e poderoso. Amém, irmãos? Nós temos ou não temos? Nós temos um refúgio. Nós temos uma verdadeira esperança. A nossa esperança não se acaba. Nossa esperança é poderosa. E que nós, quando oramos, o inimigo foge. Amém? Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé. Vamos orar, queridos irmãos. Vamos orar pelas nossas vidas, orar pelas nossas famílias e colocarmos em Deus a nossa esperança. Que hoje, ao você sair daqui, você compreenda
que Deus, se te colocou dentro de uma caverna, é para um encontro com Ele. E nesse encontro, Ele espera que você tenha uma oração sincera, que você rasgue o seu coração a Ele. E que você esteja disposto a pegar na mão do Senhor e andar no caminho do Senhor. Andar no caminho de Deus, mesmo que você tenha medo. Segura na mão do Senhor e anda no caminho do Senhor. Para você entender que só temos um refúgio, e é o Senhor e ninguém mais. Ninguém mais. E que nós temos uma esperança, e a melhor esperança para mim e para você é o caminho do Senhor, andar com Ele, todos os dias. Porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Ele quer dizer e nos ensinar que Ele é o nosso refúgio. E que nós nunca nos esqueçamos, no Salmo 142, do verso 5, Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina que não precisamos nos desesperar, que nós podemos confiar e que nós podemos buscar ao Senhor. E que nós, ó Deus, mesmo abandonados, nós podemos descansar em Ti. Por isso, Santo Deus e Eterno Pai, toma, ó Deus, cada vida aqui nesta noite, Pai. Pai, eu quero orar, ó Deus, e repreender, ó Deus, qualquer espírito maligno, qualquer ataque que tenha se levantado contra a vida dos meus irmãos. Nós queremos pedir que no nome de Jesus Cristo seja repreendido. Todo coração que entrou aqui hoje, ó Deus, cansado, que entrou desanimado, receba uma porção dobrada do Teu Espírito, para viver, ó Deus, confiado no Teu poder e na Tua graça. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, e rogamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, e que o Senhor resplandeça a Tua glória sobre nós. É assim que nós oramos nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.